Bom dia! Eu tô vendo aí por acaso no rostinho de vocês alguma ruguinha de preocupação? Um rostinho de tristeza, de desânimo? Nada disso. Nada de desânimo e nada de tristeza. O quê? Meus super, hiper, mega alunos super poderosos na capacidade de compreender as coisas, entristecidos? Jamais! A alegria do Senhor é a nossa força. Não, não, não. Levanta, bota esse desânimo fora. O quê? Não, não, não. Vamos ficar felizes, sabe por quê? Porque Deus nos permitiu viver mais um dia, porque o sol está brilhando lá fora, porque o vento bate nas folhas, entendeu? Porque eu tenho água fresca para tomar, porque eu posso me alimentar bem, entendeu? Porque Deus é bom. Então, nada de desânimo. Não, professora, estamos indo para o terceiro mês dentro de casa. Sim, meus amados, estamos indo, mas faça de cada dia um dia diferente. Dê uma alegria, uma pitada de amor, de felicidade, de alegria. Pinta com cores mais suaves a tua vida. Nada de tristeza, nada de pensar negativamente. Amanhã é um novo dia. O sol vai brilhar sempre e Deus está sempre ao nosso lado. Quer motivos melhores para dar uma risada aí, para levantar esses ombros e dizer: nossa, vai dar tudo certo. Então, meus amores, estamos vivendo momentos difíceis, mas vamos colocar alegria nesse momento. Você está em casa, tem ao seu lado as pessoas que você ama. Tem uma oportunidade que em outros tempos não tínhamos, sentar para conversar, pegar na mão, dar um abraço. Olha, pensa numa coisa bacana, você assistir um filme e você deitar a sua cabeça no colo da sua mamãe ou do papai. Amores, isso não tem preço. Até aquelas discussões bobas por coisas simples com o irmão, e aí depois vocês dão aquela bela risada, isso não tem preço, meus amores. Então, sempre há um lado positivo, tá bom? Em qualquer que seja a situação, sempre há um lado positivo. E o nosso Deus é maior do que qualquer pandemia. E vai tudo dar certo. A ciência está trabalhando aí a toque de caixa, correndo, as pessoas usando aí a sua inteligência e vão vencer essa pandemia. Então fiquem felizes, enchem o coração de vocês de alegria. Tomem posse dessa certeza. Tudo irá mudar para melhor. Tá bom? Então é com essa certeza que eu te peço. Vamos lá, te faço o convite. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos fazer a nossa oração a que Cristo nos ensinou, ok? Beleza? Todo mundo tá comigo? Então vamos lá, levanta, vamos fazer a oração. Nessa oração eu vou te pedir para que você coloque toda a tua vida. A vida da tua família, a vida dos teus pais, da tua mãe, do teu irmão, de todos os teus familiares, tá bom? Coloca todos eles nessa oração e pede a Deus que Ele derrame sobre eles, sobre você, a graça de ter o coração inundado, invadido e tomado inteiramente pelo amor de Deus, tá bom, meus amores? Então vamos dar início à nossa aula. E eu peço que todos aqueles que são cristãos católicos façam o sinal da cruz antes e após a oração. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos dar início à nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, a nossa leitura hoje está no Velho Testamento. E aí eu vou pedir para vocês que vocês localizem o livro do Êxodo. Eu vou passar essas informações de uma forma calma e tranquila, porque eu já percebi que eu estou lançando para vocês as leituras e lendo em seguida. Nem deu tempo de vocês encontrarem
e às vezes nós não temos muita habilidade para encontrar. Então, livro do Êxodo, Velho Testamento, após Gênesis, vem o Êxodo. O capítulo que nós iremos ler hoje é o capítulo 5. Vamos lá? Não, meus amores, não é o 5 não, é porque o vento aqui mudou. Capítulo 3. Êxodo 3. Tá ok, amores? E eu quero que vocês se localizem do versículo 3 em diante. Mas eu vou ler o 2, que é para a gente poder entender direitinho, tá bom? Do 2 em diante. Vejam o que diz. Melhor, vamos do início. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo que está no Egito. Eu ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Agora nós vamos avançar para o versículo 13. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderá aos israelitas aquele que se chama Eu Sou. Envia-me junto a vós. Meus amados, vejam só, quando Moisés pergunta a Deus quem ele é, para que ele desse a ele um nome, porque o nome para eles naquele tempo caracterizava a pessoa, não é? E ele somente diz para ele: eu sou aquele que sou. E ainda diz mais: quando tu fores me apresentar para os egípcios, apenas diz que eu sou aquele que te enviou. O que será que Deus queria dizer para Moisés quando respondeu para ele
apenas com essa frase, não é? Quando ele diz para ele o nome, apenas eu sou aquele que sou. Pensem aí um pouquinho, por que ele não disse o nome? Por que ele respondeu com a frase, eu sou aquele que sou? Amados, é uma relação, é uma revelação da total e completa suficiência de Deus. Deus, ele não precisou e nem precisa de nada e nem de ninguém para existir. Ele não deve a existência dele a nada, a ninguém. Ele simplesmente é. E ponto final. Ele é o que ele é e não precisa de um nome para que ele seja significado. Ele simplesmente é Deus em si mesmo. Ele simplesmente é aquele que é em si mesmo, sem precisar de nenhuma denominação, de nenhuma explicação. É uma relação de aceidade de Deus. O que é aceidade? E na filosofia, ele quer dizer que é a natureza de um ser que existe por si mesmo e não precisa de outro para existir. Por exemplo, eu precisei de meus pais para existir. Meus pais precisaram dos pais deles para existir. Deus simplesmente existe. Agora, é óbvio que aí também cabe a todos os cristãos ter a fé necessária para entender. Eu até trouxe uma frase do padre Joãozinho, que ele vai dizer da seguinte forma: o mistério não se compreende, se experimenta, e Deus se conhece pela experiência. Logo, o mistério não é necessariamente para ser estudado, mas para ser experimentado. Naquele momento, de que servia para Moisés um nome se ele estava diante do Deus Todo-Poderoso? Para que um nome se ele estava diante do próprio amor, daquele que existe por existir sem precisar de ninguém, do Deus Todo-Poderoso, daquele do qual emana todo o poder, um poder tão grande, tão extraordinário, que fazia com que a sarça pegasse fogo, mas que não se consumisse. Meus amores, o fogo consome a tudo. Tudo que é tocado pelo fogo se consome. E a sarça queimava inteiramente e não se consumia. E Moisés, quando vai se aproximar da sarça, ele diz: opa, tira as sandálias dos teus pés, porque o solo que pisas é santo. E aí Moisés, curioso, porque realmente na cultura dele, o nome é como se fosse uma identidade, dava uma característica, materializava aquela pessoa, e ele vai e diz: e como é que eu te apresento? Ele diz: eu sou aquele que sou, não preciso ser apresentado, eu preciso ser experimentado. A Deus não cabe a análise, vamos analisar a Deus, não, Deus nos convida a experimentá-lo. E para experimentar a Deus, eu preciso me despojar de todo o meu entendimento, de todo o meu conhecimento, entendeu? Me tornar humilde e me entregar para que, ao experimentar, eu consiga extrair essa essência de Deus que vai ficar em mim. Então, Deus dispensa nomes, ele não precisa de nomes. Ele é aquele que ele é. Ele não tem crise de identidade como nós temos, entendeu, meus amores? Ele simplesmente basta a si e a todos nós. Ok, amores do meu coração? Então, agora sim, vamos nos localizar. Eu sei que vocês fizeram as questões, eu sei que vocês responderam, não é? Na sua opinião, aqui só fazendo uma pequena revisãozinha, não é? Das atividades da semana passada. Na sua opinião, no universo, há uma inteligência por trás das coisas ou nada faz sentido? A teoria do caos, que nada, não é? E até o caos tem o seu significado, segundo alguns estudiosos, que a natureza, às vezes, uma situação de caos é para reorganizar
a natureza, não é? Então, na sua opinião, no universo há uma inteligência por trás das coisas ou nada faz sentido? E a segunda questão, se há essa inteligência, não é? Se há essa inteligência, é Deus? Como e por quê? É Deus? Como? Por quê? Tenho certeza que vocês conseguem responder. E agora, meus amores, nós vamos nos deparar com uma situação muito próxima daquela que Moisés se deparou, quando observou aquela sarça que se queimava, que se era queimada e não se consumia, e que de dentro daquela sarça saiu uma voz, não é, que conversou com ele, é tão tal que ele não teve coragem, ele baixou o rosto, ele não teve coragem de ficar olhando. E aí, ele, diante daquela situação toda, ele ainda pergunta, não é? O conteúdo que nós iremos estudar hoje, e que está na página 48, ele também traz para nós mais um dos enigmas, não é? Que vocês já sabem o que é um enigma. Eu já expliquei para vocês, não é? Que é uma coisa difícil de se definir, difícil de se explicar. E nós vamos nos deparar com mais um aqui. Deus em 3 pessoas. Sim, meus amados, nós iremos falar sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 em uma única pessoa. E nós iremos entender esse mistério. Mas antes de entendermos, eu já digo para vocês que é a mesma situação com a qual Moisés se deparou. Não cabe aqui uma explicação. O que nos cabe é experimentar essa Santíssima Trindade. Não nos cabe aqui nos debruçarmos. Ah, professora, você está nos impedindo de compreender? Não, meus amores. É porque aqui o melhor de todos os benefícios, o melhor de todas as conclusões, o melhor de todos os estudos é experimentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque só por meio da experimentação é que você vai dar um significado e um sentido a essa Santíssima Trindade. É que você vai estabelecer uma relação verdadeira com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos lá, amados? Bem, olha o que diz o texto. Deus em 3 pessoas. Católicos e protestantes veem Deus como, ao mesmo tempo, uno e trino. Vamos ver o que significa uno, porque ele é um, mas é um em 3. No princípio não havia nada e Deus criou tudo o que existe. O céu, a terra, os seres vivos. Por último, criou o primeiro homem e a primeira mulher, que foram chamados de Adão e Eva. Eu amei a forma como o autor escreveu, porque ele não trata a Eva como a segunda pessoa que foi criada por Deus. A inteligência dele, a sabedoria dele foi tremenda, porque ele disse que ele criou, sim, o primeiro da sua espécie. Ele não criou o primeiro leão macho, a primeira leoa fêmea, não foi? Então, ele criou o primeiro homem, o primeiro homem ser, não é? Masculino, o homem, o primeiro homem. E ele criou a primeira mulher. Então, eu achei isso genial, porque ele poderia ter dito o primeiro homem e depois segunda mulher, não é? Ele criou, e é realmente, na lógica, é isso mesmo. Adão é o primeiro homem e Eva é a primeira mulher. Então, não há nem primeiro e nem segundo. Todos dois são primeiros aí no seu gênero. Eles viviam no paraíso, mas desobedeceram a Deus e por isso caíram em pecado. Foram expulsos e passaram a ter a vida que temos até hoje. Isto é, a trabalhar para garantir seu sustento. Aqui é aquela passagem da Bíblia, não é? Em que Deus
tinha feito tudo, depois o próprio Deus fez o paraíso. E como vocês sabem, eu já expliquei para vocês em uma outra oportunidade, creio eu, se eu não conversei com vocês foi em outra sala, de outro nível, mas eu expliquei que Deus, quando ele fez o jardim do Éden, ele gostava muito de passear pelo jardim. O próprio Deus gostava muito de passear pelo jardim. E ele gostava de passear pelo jardim no finalzinho da tarde. E Deus não faz nada que não seja absolutamente bom e perfeito. Então, quando ele terminou de fazer o jardim, ele fez o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, e deu o jardim para eles. Entenderam? Quando ele terminou, o melhor do melhor, ele deu para Adão e Eva. Só que, como nós sabemos também, Adão e Eva foram envolvidos pela serpente, não é? A serpente foi lá, colocou algumas intrigas, algumas pulgas atrás da orelha de Eva. Eva se deixou levar, Eva se deixou contaminar. Vejam bem, tudo foi permissão. Ela se deixou levar, ela se deixou contaminar, provou da árvore, não é? Do conhecimento do bem e do mal, mas também vocês já sabem que eles já conheciam o bem. Gente, não foi qualquer pessoa que educou, que ensinou, que orientou Adão e Eva. Adão e Eva foram ensinados, foram orientados, foram educados pelo próprio Deus. O próprio Deus, Criador do céu e da terra, orientou, educou, ensinou a Adão e Eva. E no primeiro relaxamento, a serpente agiu. Vejam como nós temos que ficar orando e vigiando sempre, porque o inimigo está sempre ali a nos rodear, esperando um segundo, um milésimo de segundo, uma piscada de olho para que ele haja. E aí a serpente, não é? Simbolicamente falando, encontrou essa brechinha, agiu na brecha. Eva prova da árvore do conhecimento do bem e do mal, convida, chama Adão, e Adão vai e come. Lembre-se bem, Eva não forçou Adão. Adão ficou lá com a boca fechada, eu não vou comer. E ela, come, que eu já comi também. Eu não vou me prejudicar sozinho, come. Não. Ela chegou para ele, ofereceu, ele aceitou, ele pegou, ele levou a boca, ele comeu, ele degustou, ele se deliciou. Então, como também vocês sabem, no finalzinho do dia, como o próprio Deus gostava de passear no Éden, ele acha estranho, porque ele está passeando no Éden, né? Mas ele já sabia de tudo, porque Deus sabe de todas as coisas. E aí ele fica procurando Adão, ele já sabia que Adão e Eva estavam se escondendo dele. Aí então ele chama os dois e diz: como foi que tudo isso aconteceu? Aí a Eva diz: a culpa foi da serpente. A Eva foi logo, meu filho, pegou a culpa e pá, jogou na serpente. Aí ele foi. Primeiro ele foi para Adão. Adão, o que foi que aconteceu? Ele disse: olha, a culpa foi daquela criatura ali que tu botou ali do meu lado. A mulher foi lá, comeu a maçã, me ofereceu e eu comi. Aí ele foi na Eva e disse: Eva, o que foi que aconteceu? A culpa foi da serpente. Eu estava andando, calma, tranquilamente, a serpente veio, conversou duas coisinhas aqui no meu ouvido, me envolveu, eu fui lá e comi a maçã. Mas quando Deus vai aplicar o castigo, Deus aplica o castigo em quem? Olha como Deus é sábio. Ele aplica nos três, porque todos os três tiveram culpa. Não teve inocente nessa história, não. Um quis jogar a culpa no outro para se livrar, mas Deus, na sua eterna sabedoria, disse: ops, venha cá. Tá todo mundo no mesmo balaio, todo mundo cometeu um erro e todo mundo vai pagar. Segundo essa crença, para alguns pensadores cristãos, um símbolo que não pode ser tomado ao pé da letra. Toda a humanidade carrega a herança do pecado original. Aqui ao lado explico o que é o pecado original. Segundo a tradição judaico-cristã, o pecado da desobediência de Adão e Eva, que tentaram ocupar o lugar de Deus na criação como autossuficientes, transmitido a todos os seres humanos que nascem em estado de culpa. O famoso pecado original cometido
por esses nossos antepassados. Então, segundo alguns pensadores cristãos, nós não precisamos levar isso ao pé da letra.